te convido para ouvir a palavra de Deus. Na Epístola aos Romanos capítulo 10 e verso 17 diz, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Na Epístola aos Hebreus capítulo 11 verso 6 diz, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Não se esqueça de dar um toque em curtir e inscrever no canal, embaixo do vídeo no YouTube. O nome Deus, o Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra, Rei dos reis, Senhor dos senhores, está contido 3.875 vezes na Bíblia Sagrada, o livro santo de sua autoria. 1 Coríntios 7 verso 19. A circuncisão é nada e a incircuncisão nada é, mas, sim, a observância dos mandamentos de Deus. 1 Coríntios 7 verso 24. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. 1 Coríntios 7 verso 40. Será, porém, mais bem-aventurada se ficar assim, segundo o meu parecer, e também eu cuido que tenho o Espírito de Deus. 1 Coríntios 8 verso 3. Mas, se alguém ama Deus, esse é conhecido dele. 1 Coríntios 8 verso 4. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus, senão um só. 1 Coríntios 8 verso 6. Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. 1 Coríntios 8 verso 8. Ora, a comida não nos faz agradáveis a Deus, porque, se comemos, nada temos de mais, e se não comemos, nada nos falta. 1 Coríntios 9 verso 9. Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? 1 Coríntios 9 verso 21. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. 1 Coríntios 10 verso 5. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. 1 Coríntios 10 verso 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. 1 Coríntios 10 verso 20. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. 1 Coríntios 10 verso 31. Portanto, quer comais quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10 verso 32. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. 1 Coríntios 11 verso 3. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. 1 Coríntios 11 verso 7. O homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. 1 Coríntios 11 verso 12. Porque, como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher, mas tudo vem de Deus. 1 Coríntios 11 verso 13. Julgai entre vós mesmos, é decente que a mulher ore a Deus descoberta? 1 Coríntios 11 verso 16. Mas, se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. 1 Coríntios 11 verso 22. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. 1 Coríntios 12 verso 3. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo.
1 Coríntios 12 verso 6. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. 1 Coríntios 12 verso 18. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. 1 Coríntios 12 verso 24. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. 1 Coríntios 12 verso 28. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Deus te abençoe por ouvir até aqui a sua palavra.